E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui iniciar mais uma aula do nosso canal Papo com Matemática e hoje teremos a terceira parte do estudo da porcentagem. Então, bons estudos a todos e vamos lá iniciar nossa aula. Então, gente, o que iremos abordar na aula de hoje é a variação percentual. E quando eu estou falando aqui de variação percentual, eu estou interessado em saber quanto uma quantia aumentou ou diminuiu percentualmente, tá? Então, quando determinada quantia aumenta ou diminui seu valor, ela está variando quantos por cento? É essa pergunta aqui que a gente quer responder. Agora, observem que essa variação que eu estou falando aqui não é a variação simples, né? A diferença de um número para o outro. Eu estou falando de uma variação de quantos por cento, né? Perguntando a variação de quantos por cento, ou seja, a variação percentual. Aí o que é que acontece, pessoal? Quando a gente está falando de uma variação de um determinado valor, de uma variação percentual, essa variação percentual ela pode ser para mais, né? Ou seja, pegando aqui um exemplo, imagina que eu tenho aqui uma quantia de R$ 40, tá? De R$ 40 e ela sofreu aqui um reajuste e passou a ser R$ 50. Então essa variação aqui, ela foi de quantos por cento? Vê só. Para a gente descobrir, a gente precisa saber aqui de quanto foi essa variação, tá? Essa variação. A gente está descobrindo aqui de quanto foi esse aumento. No caso aqui, esse aumento foi de R$ 10, tá? Esse aumento aqui, ele foi de R$ 10. E agora, o que a gente quer saber aqui é esses R$ 10, né? Esses R$ 10 aqui, ele vale quanto aqui de R$ 40? Ele é quantos por cento de R$ 40? Então, para a gente descobrir agora qual a porcentagem, então, qual a porcentagem? Então, observa. O que a gente quer saber é esse 10 aqui. Esse 10, ele vale quantos por cento de 40? Então, eu vou fazer aqui, vou comparar aqui o 10 com 40, certo? Quando a gente divide aqui 10 por 40, a gente vai encontrar o número decimal. Mas se você não quiser encontrar aqui um número decimal, você pode multiplicar seu resultado por 100, que você já vai encontrar direto a sua porcentagem. Eu vou dividir aqui 10 por 40, tá? Isso aqui é a mesma coisa de 1/4. E dividindo aqui 1 por 4, a gente vai encontrar 0,25. A gente já viu na primeira aula de porcentagem que ela também pode ser representada por um número decimal. E essa daqui é igual a 25%. Aí o que é que acontece, pessoal? Deixa eu fazer aqui de outra cor. Eu falei para vocês que a gente pode pegar aquela fração que está lá, fazer aqui embaixo. A gente pode pegar aquela fração que está lá, 10 sobre 40, e multiplicar diretamente aqui por 100. No caso, 100% para encontrar direto aqui esse 25. Então, eu vou fazer 100 vezes 10, que vai dar aqui 1000, tá? E vou dividir o resultado por 40. Se a gente dividir aqui 1000 por 40, a gente vai encontrar aqui, no caso, 25%. Tá bem? Então, a gente pode fazer usando o número decimal ou a gente pode fazer multiplicando por 100 e encontrando essa porcentagem direto. O que eu quero que vocês percebam aqui é a forma como a gente calculou, tá? A gente encontrou primeiro aqui, ó, a variação, né? A variação bruta, né? Vamos dizer assim, a variação em reais. E depois dividimos pelo valor anterior, comparamos com 40 para descobrir essa porcentagem. Então, como eu falei para vocês, essa variação ela pode ser para mais ou ela também pode ser aqui para menos. Numa variação para menos, eu vou pegar aqui o caso contrário. Uma quantia que estava aí valendo R$ 50 e sofreu um decréscimo e passou a ser 40. Então, essa variação, ela agora foi de quanto? Então, vamos ver o que está acontecendo. A ideia aqui é a mesma, tá? Eu vou pegar aqui a variação. Então, se vocês observarem aí, a variação continua a mesma. De 50 para 40 aí, a gente diminuiu R$ 10. E agora eu vou comparar esse 10. Só que eu vou comparar agora com o meu valor inicial, que é 50. Então, agora a pergunta é: qual a porcentagem? Tá? Qual a porcentagem? Quando a gente diminui nosso valor aí de 50 para R$ 40. A gente diminuiu R$ 10, mas observe que R$ 10
não é a porcentagem ainda. A porcentagem a gente vai encontrar quando for comparar aqui, ó, o 10 com o 50. Então eu posso fazer aqui direto, ó, simplificar aqui o zero. 10 dividido por 50 é a mesma coisa de dividir 1 por 5. E se eu dividir aí 1 por 5, a gente vai encontrar 0,2 ou 0,20, dá na mesma. Isso quer dizer que a variação percentual ali de R$ 50 para R$ 40 foi de 20%. Então, observe o que é que a gente tem, né? Quando a gente pegou a quantia e passou aqui, ó, de R$ 40 para R$ 50, quando a gente deu um aumento, ela variou aqui 25%, tá? E quando a gente passou de 50 para 40, essa mesma variação aqui de R$ 10 agora representa somente 20%. Isso está acontecendo porque nosso valor inicial ele mudou. Na primeira variação, o valor inicial ele é 40. Na segunda, ele é de 50. Por isso que isso mudou. Então, do mesmo jeito que eu fiz de duas formas lá na variação para mais, eu vou fazer aqui na variação para menos. Então, observe, vou fazer aqui nesse espaço. O que é que a gente tem aqui? Eu vou escrever aqui, ó, a outra forma de fazer é escrever 10 sobre 50 e multiplicar o resultado por 100, no caso aqui nosso total. Então vai ficar aqui 100 vezes 10 mil, tá? E o resultado eu vou dividir aqui por 50. Então aqui fazendo as contas, se a gente dividir aqui 1000 por 50, iremos encontrar aqui os mesmos 20%. Então, o que eu quero que vocês compreendam aqui, pessoal, é a forma que a gente tá calculando, tá? Então eu vou escrever isso daqui para vocês em síntese, tá? Fazer um breve resumo aqui, o que foi que a gente fez aqui. Vê só, a gente pegou aqui, ó, o valor da variação. Então vou escrever aqui, ó, a gente pegou a variação, dividiu pelo valor inicial. Foi isso que a gente fez. Se a gente fizer esse cálculo aqui, a variação dividido pelo valor inicial, a gente vai encontrar a resposta em número decimal e a gente transforma em porcentagem. Mas se multiplicarmos direto isso daqui por 100, certo? Por 100, a gente já vai encontrar nossa resposta aí em porcentagem. Então, pessoal, essa aqui é a parte teórica que eu separei para vocês, que é variação percentual. Observe que os cálculos aqui não tem muito o que fazer, somente uma divisão e uma multiplicação. Então eu trouxe aqui algumas questões para a gente fazer algumas aplicações. Então vamos lá continuar nossa aula. Então, gente, para a gente aplicar aqui a nossa teoria que estudamos nessa aula, eu trouxe para vocês aqui inicialmente uma questão do Enem 2021. E essa questão que envolve também um gráfico, ela diz o seguinte: realizou-se um estudo sobre a violência no Brasil. As taxas obtidas para os homicídios de mulheres de 1980 a 2010 estão registradas no gráfico. De acordo com os dados apresentados, o aumento percentual relativo da taxa de 2007 para 2010 foi mais próximo de. Então, pessoal, o que ele quer que a gente calcule aqui, ó, é o aumento percentual, ou seja, a nossa variação percentual. Ele quer aqui, ó, saber o aumento percentual da taxa do valor da taxa de 2007 para 2010, tá? Então vejamos, a gente está vendo já aqui, ó, que em 2007, tá? Que em 2007 a taxa ela foi de 3,9. Então vê, 2007 a taxa ela foi de 3,9. Como ele quer comparar com 2010, a gente está vendo lá no gráfico também que em 2010 a taxa foi essa aqui, ó, 4,4. Então, o que está acontecendo? De 3,9 para 4,4, a gente teve aí um aumento, tá? Observa que a gente teve um aumento. E a gente quer descobrir de quanto foi esse aumento, tá? Em termos percentuais. Então, eu vou colocar aqui para vocês, né? A variação aqui na taxa foi de
0,4 menos 3,9, certo? Se a gente fizer aqui as contas, isso vai dar 0,5. Então, essa foi a nossa variação, mas não foi a variação percentual, foi a variação no valor absoluto da taxa. Agora, a gente vai encontrar aqui a variação percentual. Então, essa variação aí, percentual, ela vai ser de quanto? A gente viu lá na nossa teoria que eu tenho que pegar aqui, ó, a variação absoluta, né? No caso aqui da gente foi 0,5 e comparar com o valor inicial, dividir pelo valor inicial. Nosso valor inicial está lá no ano de 2007, ou seja, foi 3,9. Então o que temos que fazer aqui, pessoal, é comparar 0,5 com 3,9. Aqui eu posso, do jeito que está aqui, posso eliminar uma casa decimal, fazer divisão, depois multiplicar por 100. Eu tenho várias formas de realizar esse cálculo. Então, como nós temos número decimal aqui, eu vou multiplicar aqui logo por 100 para encontrar já a resposta aqui direto, certo? Então, vejamos. Vejamos o que é que a gente tem aqui, ó. Eu posso fazer 0,5 vezes 100 e dividir o resultado por 3,9. Mas eu vou tirar aqui uma casa decimal de cada número desse. Então a gente vai ter aqui, ó, 5 sobre 39, isso aqui vezes 100. Lembrando, pessoal, que tirar uma casa decimal de cada número desse, ó, equivale a multiplicá-los por 10. Porque aí a vírgula anda uma casa para a direita. Então, o que resta aqui para a gente é esses cálculos. 5 vezes 100 aqui, que vai dar 500. E esse resultado aqui eu vou dividir por 39. Então aqui a gente agora vai fazer uma divisão aqui, uma divisão direta, tá? E essa divisão aqui vai dar 12,82. Então colocar aqui, ó, 12,82%. Lembrando que isso aqui é aproximado. Se a gente for olhar aqui, ele quer saber, ó, essa variação foi um valor mais próximo. Mais próximo de quanto? Veja, a gente tem aqui, ó, 12,82, né? 12,82, ele é um valor que está entre 12 e 13, pegando dois números inteiros consecutivos. Então, ele está mais próximo aqui, ó, de 13%. Portanto, a alternativa correta da nossa questão é a letra B. Então, observe, pessoal, que nesse exercício aqui não tem muito assim o que a gente fazer. Não é uma questão muito complicada. Só basta a gente se ligar aqui na teoria que eu acabei de explicar para vocês, tá? Que a gente consegue fazer sem problemas. Então, vamos lá a outra questão. Aqui, pessoal, temos mais uma questão do Enem, tá? Temos aqui a nossa segunda questão da aula de hoje. E ele diz o seguinte: a ingestão de sódio no Brasil, que já é normalmente alta, tende a atingir os mais elevados índices no inverno, quando cresce o consumo de alimentos calóricos e condimentados. Mas o sal não é um vilão. Ele pode e deve ser consumido diariamente, salvo algumas restrições. Para uma pessoa saudável, o consumo máximo de sal de cozinha, cloreto de sódio, não deve ultrapassar 6 gramas diárias, ou 2,4 gramas de sódio, considerando que o sal de cozinha é composto por 40% de sódio e 60% de cloro. Considere uma pessoa saudável que, no decorrer de 30 dias, consuma 450 gramas de sal de cozinha. O seu consumo médio excede o consumo máximo recomendado diariamente em... Então, gente, ele está se referindo aqui o consumo diário, tá bem? O consumo diário. Observa que em 30 dias aqui, ó, essa pessoa, ela consumiu 450 gramas. Então, o consumo diário, como é que vai ficar aqui? Vê só. O consumo diário. A pessoa consumiu 450 gramas em 30 dias. Então, basta a gente fazer aqui a razão, né? Dividir 450 por 30, que a gente vai encontrar aqui o consumo diário. Então, fazendo aqui as contas, isso aqui vai dar 15. Ou seja, essa pessoa, ela consumiu aqui 15 gramas por dia, tá bem? 15 gramas por dia. Aí vejamos, pessoal, ele disse que o consumo não deve
não deve ultrapassar 6 gramas, tá? Não deve ultrapassar 6 gramas. Aí o que é que está acontecendo? O consumo não deve ultrapassar 6 gramas, tá? Não deve ultrapassar 6. Mas a pessoa consumiu lá 15. Mas a pessoa consumiu 15. Então você observa aí que ele consumiu aí mais que o dobro, tá? Consumiu aí mais que o dobro. Na verdade foi quase o triplo. Então o que é que vai acontecer aqui? A gente tem que descobrir agora essa variação percentual, tá? Tem que descobrir essa variação percentual. Então o que eu vou fazer aqui é descobrir a variação bruta, tá? A variação bruta. Essa variação bruta aqui é de 15 menos 6, tá? Que vai dar aqui um total de 9 gramas, tá? 15 gramas menos 6 gramas vai dar um total de 9. Aí agora eu quero saber, cara, a variação percentual, né? Percentualmente. Percentual. Essa variação percentual ela foi de quanto? Então, a gente vai pegar aqui a nossa variação bruta, que foi de 9, e vai comparar com o valor inicial, que é 6. Então, lembrando que podemos fazer assim, encontrar número decimal e passar para porcentagem, ou eu posso multiplicar direto por 100, que é nosso total, para encontrar já a resposta direto. Então, aqui vai ficar 100 vezes 9 aqui, que vai dar 900. E esse 900 aqui, a gente vai agora dividi-lo por 6, certo? Então, se a gente dividir aí 900 por 6, a gente vai encontrar 150%, certo? Esse daí foi a variação percentual de sal de cozinha aí que essa pessoa aí ingeriu, tá? Isso diariamente. Então, a nossa alternativa correta aí seria a letra A. Então, gente, essas daí foram as nossas questões propostas, tá? Resolvemos aqui 2 questões do Enem e agora eu vou propor aqui para vocês alguns exercícios para a gente praticar, tá? Então, vamos lá. Aqui, pessoal, estou deixando 3 questões propostas, tá? Para a gente tentar fazer e exercitar essa parte teórica que estudamos hoje. Uma questão foi da PM do Estado do Pará, a segunda foi do Enem 2019 e a terceira foi da Polícia Militar do Mato Grosso, tá? Então, vamos exercitar, tirar dúvidas e até a próxima.